Qual o preço da verdadeira paz? Sabe, muita gente aposta que a segurança material é o que conta, mas e se no fim das contas, essa conta simplesmente não fechar? Pois é, essa era a realidade do Jorge. Um homem que achava que a vida estava segura, sabe? Nas coisas que ele tinha, nas suas conquistas. Só que uma reviravolta o fez questionar tudo aquilo que ele achava que era um alicerce firme. A história dele é o nosso ponto de partida hoje. Ok, então para a gente mergulhar fundo na obra de Cristo, vamos seguir esse caminho aqui. A gente vai partir da história de uma pessoa como qualquer um de nós para chegar numa verdade que, segundo a fé cristã, muda absolutamente tudo. Então, vamos começar conhecendo um pouco melhor a história do Jorge. Olha só, a vida do Jorge parecia um retrato da estabilidade, né? Um cara bom, trabalhador, religioso, do jeito dele. A segurança dele estava ali, no que ele podia ver e tocar. Mas, aos 52 anos, uma doença repentina apareceu e expôs o quanto tudo isso era frágil. Lá no hospital, sozinho, a ficha caiu de um jeito bem dolorido. Ele percebeu que os pilares da vida dele não serviam para nada naquele momento. O dinheiro não comprava paz de jeito nenhum. E as perguntas mais importantes que ele tinha ficavam ecoando no vazio sem resposta. Essa crise toda do Jorge levanta uma pergunta fundamental, sabe? E é justamente essa pergunta que a primeira carta de Pedro busca responder de um jeito muito claro e poderoso. Vamos ver que resposta é essa. E é aqui que a gente chega no coração da mensagem do Evangelho, o conceito de redenção. E veja bem, não é sobre uma simples melhoria de vida ou um ajuste de rota, não. É sobre um resgate. E claro, todo resgate tem um preço. Sabe, a palavra resgatados carrega uma história muito forte. Ela nos lembra da libertação de Israel da escravidão no Egito, lá no Antigo Testamento. A ideia aqui é parecida. Um resgate não de uma escravidão física, mas daquela vida vazia que o pecado gera. Aqui, o apóstolo Pedro faz uma comparação bem radical. De um lado, ele coloca tudo que é humano e material, que ele chama de ineficaz. Do outro, um pagamento de uma natureza totalmente diferente, descrito como o único que realmente funciona, o sangue de Cristo. Isso levanta uma pergunta, né? Por que esse preço, o sangue de Cristo, foi tão valioso, tão eficaz? A resposta está em quem ele é. A imagem usada é a de um cordeiro, uma referência direta ao Cordeiro da Páscoa, cujo sangue protegiu os israelitas. A perfeição e a pureza de Cristo, descritas como sem defeito e sem mácula, o qualificavam como o único sacrifício capaz de pagar o preço no lugar de nós, que somos imperfeitos. E olha, é muito importante entender isso. Esse ato de redenção não foi um plano B, sabe? Não foi uma solução de última hora para um problema que apareceu do nada. Pelo contrário, isso fazia parte de um plano estabelecido na eternidade. Então, o ponto central é esse. A salvação não é um acaso da história, é o cumprimento de um propósito eterno. Esse plano, traçado lá na eternidade, se manifestou na história e hoje, segundo a Bíblia, garante o acesso a Deus. Certo, se fomos resgatados por um Redentor perfeito de acordo com um plano eterno, o que isso significa na prática? Bom, o resultado é uma realidade completamente nova e um jeito novo de viver. A redenção, segundo Pedro, inicia um processo contínuo. A purificação pela verdade do Evangelho não é um fim em si, mas a base para um novo tipo de relacionamento, o amor fraterno. E toda essa nova vida é sustentada por uma fonte externa, a Palavra de Deus. Bom, a gente explorou a teologia por trás dessa ideia, mas ela não foi feita para ficar só na teoria, né? A proposta é que ela transforme a vida. Então, vamos refletir um pouco sobre as implicações pessoais disso tudo. Essa antiga confissão de fé resume de um jeito muito bonito o impacto pessoal da obra de Cristo. A linguagem muda, percebe? Deixa de ser coletiva para ser individual. Ele me remiu. A redenção se torna pessoal com um propósito claro: pertencer a ele e viver em seu reino. A história do Jorge nos convida a pensar nisso. Por que será que as bases, que parecem tão sólidas como dinheiro ou sucesso, se mostram incapazes de nos dar a paz que a alma precisa? Se a redenção significa uma nova identidade, um pertencer a Cristo, como é que isso se traduz na prática? A questão é como essa nova identidade recalibra as escolhas diárias, as prioridades e o nosso modo de vida. E para fechar, a questão do sustento. Se a palavra de Deus é descrita como viva e permanente, o que isso quer dizer na prática? Como algo escrito há tanto tempo
pode ser uma força ativa para sustentar e transformar uma vida hoje. Que essa possa ser a nossa oração, né? Um pedido de ajuda para permanecer firme na palavra, para que a nossa vida seja de fato transformada por ela. Amém.